Câncer de mama. Descubra como tratar e prevenir a doença em homens e em mulheres. Inscrições abertas para a disputa de chapas pela direção do DCE da UFMG. E ainda hoje fica dica sobre cinema nacional e as vagas de estágio. É agora no Circuito UFMG. Boa noite. Diretório Central dos Estudantes. Alunos interessados em disputar a nova gestão do DCE da UFMG podem se inscrever. Os detalhes com Isabela Melano. O Diretório Central dos Estudantes da UFMG publicou o edital de convocação para a eleição da diretoria para a gestão 2013 e 2014. Todos os estudantes regularmente matriculados na UFMG são considerados associados e podem votar. As chapas têm até o dia 11 de novembro para se inscreverem e as eleições ocorrem nos dias 27 e 28 de novembro. Mas a Junta Eleitoral ainda vai divulgar o regimento para as eleições. Após apurados os resultados, será realizado no dia 4 de dezembro o Conselho dos Diretórios Acadêmicos, que vai dar posse aos eleitos. Isabela Melano para o Circuito UFMG. Amanhã é comemorado o Dia do Cinema Nacional. Por isso, ao longo de toda a semana, o Circuito vai trazer dicas para você conhecer melhor a sétima arte brasileira. Na dica de hoje, a recomendação é de um filme da década de 1980. Confira. Eu sugiro primeiramente o Eduardo Coutinho, que é um diretor de documentário, começou a filmar nos anos 60 ainda, fazendo roteiros, dirigindo algumas ficções, mas que depois de uma passagem pelo Globo Repórter, pelo programa da Rede Globo nos anos 70, ele passou a dirigir documentários. E certamente é o grande cineasta documentarista brasileiro. Ele tem vários filmes importantes. O primeiro, que é o filme que eu gostaria de sugerir, que é o primeiro longa-metragem documental do Coutinho, feito para o cinema, que se chama Cabra Marcado para Morrer, que é um filme assim, de fundamental importância na história do cinema brasileiro. É um filme que começou a ser feito nos anos 60, foi interrompido pelo golpe militar de 1964 e que o Coutinho retomou com a anistia no começo dos anos 80, reencontrando vários dos camponeses que ele havia filmado no passado e que foram, de alguma maneira, vítimas da ditadura militar, assim como o próprio cineasta, cujas filmagens foram interrompidas pelo golpe. Então é um filme que faz um balanço importantíssimo desse período, da ditadura no Brasil, e que, enfim, fica como uma sugestão aí para que vocês conheçam o trabalho do Eduardo Coutinho. Boa noite, vamos às vagas desta segunda-feira e a primeira oportunidade de estágio é para você, estudante de enfermagem. É necessário ter disponibilidade para permanecer no estágio por no mínimo 6 meses, além de ter concluído as matérias de semiologia e semiotécnica. O horário é das 7 da manhã à 1 da tarde. A bolsa será combinada e entre os benefícios estão vale transporte e ticket alimentação. Interessados em encaminhar currículo para elisangela.rh@hospitaldabaleia.org.br. E a nossa última oportunidade é para você, estudante de psicologia. É necessário cursar entre o 8º e 10º período, ter conhecimentos no setor de RH e nas funções desempenhadas. A carga horária é de 20 horas semanais na parte da manhã ou da tarde. A bolsa é de R$ 500, mais vale transporte. Interessados em encaminhar currículo para psicologia@grupocarijós.com.br. E essas foram as nossas oportunidades desta segunda-feira. Na quarta-feira voltamos com mais vagas. Bolsa Família. O cadastro de beneficiados para o programa está aberto. Podem receber o benefício famílias com renda per capita de até R$ 70 mensais. Podem participar ainda aquelas que possuem gestantes, lactantes ou crianças e adolescentes com 17 anos ou menos. Para se inscrever no programa, basta se cadastrar no CadÚnico, o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal. Além disso, é necessário se apresentar no setor responsável pelo programa, portando o CPF ou título de eleitor, além dos documentos de identificação dos demais membros do grupo familiar. A lista completa dos locais onde os documentos devem ser apresentados você encontra no site www.mds.gov.br. Nesta mesma página você encontra mais informações sobre o Bolsa Família. Alessandro Nanini para o Circuito UFMG.
Depois do intervalo, Jennifer Gonçalves entrevista o oncologista da UFMG, André Murat. O tema da conversa é o câncer de mama. O Circuito UFMG volta já. Câncer de mama. No mês de outubro, muito se fala sobre a doença, por causa do Outubro Rosa. Mas a prevenção e o combate a ela deve ser lembrado sempre. Por isso, nós vamos agora conversar sobre o câncer de mama com o oncologista e professor de clínica médica, André Murat, da Faculdade de Medicina da UFMG. Bem-vindo, doutor. Boa noite, Jennifer. Por que a gente deve sempre trazer esse tema sobre o câncer de mama e não apenas só no Outubro Rosa? Porque o combate à doença, ele é diário, né? As mulheres têm que ter essa percepção. Nós combatemos a doença fazendo uma boa alimentação, uma boa dieta, uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, grãos, pobre em gordura animal, proteína animal, excesso de alimentos industrializados. Nós fazemos o combate no dia a dia, importantíssimo a questão do exercício físico, né? Atividade física regular, e combatendo a obesidade e também o excesso de consumo de bebida alcoólica. Nós temos esses 4 pilares que são potencialmente removíveis: o álcool, a obesidade, o sedentarismo e a dieta inapropriada. No caso do outubro, a gente vê muito assim, caminhões que passam por algumas cidades, porque não são todas que têm, mas é apenas no outubro, assim, é uma vez por ano que a mulher deve fazer esse tipo de controle. E como é que fazer? As pessoas que não têm acesso a esse tipo de exame, como é que ela pode fazer para se prevenir contra o câncer de mama? A detecção precoce é fundamental. E o melhor exame é a mamografia. Então, a mamografia, ela deve estar disponível para todas as mulheres acima dos 40 anos. Eventualmente até em idades inferiores, mas individualmente falando, do ponto de vista populacional, do ponto de vista de saúde pública, a partir dos 40 anos, o exame tem que ser feito regularmente. Agora, a partir dos 50 é normal que se faça uma vez por ano. Abaixo disso, o médico vai determinar, mas esse exame deve ser acessível a todas as mulheres, e não só durante determinado período do ano. Não adianta a van estar naquele local naquele momento e depois não voltar. Então, esse é um controle que tem que ser feito regularmente. E no caso, a gente ouve falar que alguns homens têm a incidência dessa doença, assim, isso é normal? Ocorre em homens também? É muito raro. A cada 100 casos de câncer de mama em mulheres, em geral, um é homem, né? É uma doença rara, nós não usamos a mamografia para rastrear homem, até porque a incidência é muito baixa, mas é importante que os homens se autoexaminem também, não é só a mulher que deve se autoexaminar, em busca de nódulos, caroços, e isso levá-lo ao médico. E no caso da alimentação também, o mesmo é válido para os homens? Mesma coisa, uma dieta pobre em gordura animal, proteína animal, alimentos artificialmente conservados e rica em legumes, verduras, frutas, grãos. Isso é muito importante, não só para câncer de mama, para vários outros tipos também. No caso assim, do aparecimento do caroço, que as mulheres costumam aparecer às vezes um cisto, não é? Ou talvez um inchaço em alguma região. É assim, um caroço, ele é um tumor? Eu sempre devo ficar preocupada já ir correndo para o médico? Como? Olha, depende do local, depende da situação. Por exemplo, um caroço na região axilar, né? Uma íngua, como se diz popularmente. Às vezes a mulher está fazendo a unha, por exemplo, um exemplo, né? E ela tem uma infecção ali da região da unha. Essa infecção pode levar a uma íngua, pode aumentar um linfonodozinho ali na região da axila. Só que esse linfonodo vai aparecer e vai desaparecer. Se ele aparecer e desaparecer em poucos dias, não tem problema nenhum. Agora, se ele continuar ou se ele aumentar, isso deve levar a mulher ao médico. Assim como qualquer nodulação na mama. Então, assim, a dúvida é o seguinte, na dúvida, sempre consultar o médico, porque o mais provável é que não seja nada, ela fica tranquila, mas o benefício da dúvida tem que ser o inverso, né? No caso do exame tanto de toque mesmo, tanto o homem quanto a mulher, qual que é a regularidade que ele deve ser feito? Mensal, né? As mulheres, elas não devem fazer o autoexame durante a menstruação, porque as mamas ficam inchadas. Uma semana depois da menstruação, geralmente durante o banho, porque a água aumenta o contato da pele, dos dedos. As mulheres se autopalparem, se autoexaminarem, não só a mama, mas também a axila, o homem também, em busca de nódulos, caroços, alguma coisa desse tipo, né? Ou eventualmente alguma descarga no mamilo. Qualquer situação dessa, é melhor ir ao médico e se certificar que esteja tudo bem.
E no caso anticoncepcional, alguns dizem que ele influencia no câncer não só de mama, mas em outros também. Existe alguma relação? Não existe nenhuma relação. O anticoncepcional não causa câncer de forma alguma. Pelo contrário, o uso de anticoncepcional até está ligado a uma redução de incidência do câncer de ovário. O que pode aumentar o câncer de mama é a reposição hormonal depois da menopausa. Essa sim não é um aumento substancial, mas há um aumento do risco. E no caso, o número de filhos que a mulher teve, existe a relação? Isso. E eu costumo classificar os fatores de risco entre removíveis e removíveis. Tem uns que a gente pode atuar e deve, por exemplo, alimentação, exercício físico. Agora, a gente não vai ficar policiando o número de filhos que a mulher tem, até porque hoje em dia cada vez se tem menos, mas é um fato. O fato da mulher engravidar e depois amamentar diminui a exposição, os níveis de estrógeno caem. Então, há um fator de proteção. Então, quanto mais filhos ela tem, quanto mais precocemente ela tem filhos, mais ela vai ter a proteção. Agora, nós não podemos influenciar muito nesse sentido, até porque a mulher hoje tem muito menos filhos que antigamente. Mas a amamentação seria um ato interessante, há estudos mostrando redução do risco. Agora, por exemplo, nós não podemos determinar quando é que a mulher vai ter a menarca dela, quando é que ela começa a menstruar. Quanto mais cedo também, maior a exposição. Ou quando ela vai ter a menopausa. A gente não vai alterar isso. Isso são fatores não removíveis. Mas, realmente, uma menarca precoce ou uma menopausa tardia aumenta a exposição, portanto, aumenta o risco. Em alguns casos, algumas mulheres nem querem saber de filhos, né? Nesse caso, seria melhor, então, tirar o útero, porque talvez a produção dos hormônios seja prejudicial à saúde dela? Não, a gente não vai propor nenhuma medida nesse sentido em função dela não querer ter filhos, né? Agora, a única situação que a gente pode intervir é se a mulher tem a mutação dos genes BRCA, que nós chamamos de 1 e 2, que aí ela vai ter uma chance muito alta de câncer de mama, não só de mama como também de ovários, em função de uma síndrome genética, uma síndrome de predisposição. Felizmente, é uma doença que não é comum, ela ocorre no máximo em 15% dos casos, mas nesses casos em que sabidamente as mulheres têm a mutação, e hoje a gente detecta por exame de sangue, o que nós temos proposto a elas é que tão logo elas tenham a quantidade de filhos que queiram ou que não tenham, por volta dos 30 anos, nós fazemos uma remoção preventiva dos ovários, chama ovarectomia. Você removendo os ovários nessa época, você vai prevenir tanto o câncer de mama quanto o câncer de ovário. É o caso da Angelina Jolie, né, recentemente? Na realidade, ela optou por remover as mamas, né? Com relação às mamas, ela está protegida, mas não com relação aos ovários. É por isso que a gente prefere os ovários, porque você faz uma prevenção dupla, né? Que é ele que está fabricando os hormônios. Que vão propiciar o câncer de mama e o de ovário também. E no caso da menopausa, a mulher precisa fazer, né, uma reposição hormonal, né? Isso é um agravante? Não necessariamente. Nem toda mulher pode fazer reposição hormonal, né? Existem, por exemplo, mulher que tem história familiar de câncer de mama não deve fazer reposição hormonal, né? E mesmo que ela opte por fazer, essa reposição deve ser curta. A reposição combinada com estrógenos e progestágenos, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, a mulher tem que estar ciente disso. E hoje, nós temos outros métodos, outras terapêuticas, outros medicamentos que podem, por exemplo, tratar, amenizar ou prevenir os sintomas da menopausa, as consequências da menopausa, sem ser agentes hormonais. Então, nós temos medicamentos para prevenir a osteoporose, temos medicamentos que atuam nas ondas de calor, ressecamento vaginal, que não são hormônios. Então, nem toda mulher pode fazer reposição hormonal, isso tem que ser muito bem pesado, e algumas mulheres, se forem fazer, que façam por um período curto. Essa é a nossa orientação. Para finalizar, eu gostaria de saber como é que estão os tratamentos disponíveis hoje no Brasil, no caso do câncer de mama. Olha, Jennifer, o tratamento do câncer de mama melhorou muito. Da época que eu comecei a fazer oncologia para agora, nós temos hoje um arsenal terapêutico fantástico. A cirurgia melhorou, as cirurgias são muito menos invasivas. Hoje, raramente, a gente abre a axila para tirar os linfonodos, tem o linfonodo de sentinela. As cirurgias são muito mais econômicas, não precisa mais, boa parte das vezes, tirar a mama inteira. Muitas vezes a gente faz quimioterapia para reduzir o tumor e tira uma parte da mama. A radioterapia melhorou muito, ela é muito menos tóxica, muito mais ativa. E as drogas melhoraram muito também. Então, hoje nós temos drogas muito mais modernas, muito menos tóxicas, hormônios fantásticos, assim, em termos de perfil de toxicidade, e drogas hoje chamadas de alvomoleculares, elas agem diretamente nas células. E isso, então, tem reduzido a mortalidade por câncer de mama de forma bem acentuada. Muito obrigada por vir aqui hoje esclarecer sobre esse assunto que deve ser combatido diariamente, né, não só no Outubro Rosa. O Circuito UFMG fica por aqui. A gente se despede enquanto eu converso mais com o professor André. Boa noite! Oh,